Não é incomum as pessoas fazerem críticas pesadas ao carnaval, falando que é pura alienação ou que é pão e circo. Mas será que carnaval é só isso? Carnavale, ou a despedida da carne. O carnaval, gente, é uma festa que marca o início da quaresma cristã. E apesar de ser uma festa que está no calendário católico, é uma festa que antecede em muito o cristianismo. Ela faz referência a Saturnália e a Lupercalia, que eram festas da antiga Grécia e Roma. E até por volta do século IV depois de Cristo, a Igreja Católica reprimia essas festas, essas festividades, e acabou incorporando a sua tradição, porque viu que não adiantava lutar contra a festa e a bonança, lá por volta do século VI. Então lá por volta do século VI, eles trouxeram todas essas práticas do carnaval. E aqui no Brasil, essa festa ela foi introduzida muito com a tradição do entrudo, que veio lá de Portugal. Entrudo tem a ver com dar entrada. Entrada onde? Na quaresma. Só que quando essa festa chegou aqui no Brasil, ela se diferenciou muito do seu formato europeu, das máscaras venezianas ou do norte-americano, como o Carnaval de Nova Orleans. Aqui ele foi sendo misturado com a cultura negra, foi se misturando ali as marchinhas de carnaval, depois aos sambas enredos, e esse samba enredo ele trazia muita coisa do batuque, do candomblé, uma pegada muito mais africana. Então o carnaval brasileiro ele é de fato um grande sincretismo. Até mesmo quando eu penso nas alegorias das escolas de samba, os grandes carros alegóricos, eles fazem menção aos antigos barcos que faziam um cortejo em honra a Ísis, lá na Roma Antiga. Afinal, Ísis ela foi uma entidade egípcia que foi incorporada pelos romanos. E hoje em dia, por mais que a gente fale sobre um carnaval alienante, um carnaval industrial, um carnaval que às vezes é financiado de maneira escusa e estranha, patrocinado ou então envolvimento com o jogo no bicho, o carnaval ele tem uma pegada que faz uma crítica social. O carnaval ele tem um discurso que traz um debate para pessoas que às vezes não têm acesso a esse debate academicamente. Ele faz as pessoas pensarem e leva até mesmo uma desconstrução para quem não tem acesso a esse discurso desconstruído que a gente tem às vezes. E essas críticas sociais elas podem aparecer de várias formas. Esse ano de 2019, uma escola de Niterói, Acadêmicos do Sossego, ela começou a ter um destaque nacional por uma alegoria que eles fizeram que é um diabo, mas é um diabo que é a cara do prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E o tema deles é sobre intolerância religiosa, uma coisa que esse prefeito aí tem que aprender muito. Mas isso não é uma coisa de agora, não é só a época dos desconstruidões que criou esse carnaval que tem um debate social, que tem um debate com crítica. Já do começo do século XX, a gente já via algumas marchinhas que falavam sobre isso. Tinha uma marchinha lá que falava no bico da chaleira e que caçoava de bajuladores que estavam ali envolvidos no governo federal só para conseguir certos privilégios. Sabe aquele famoso puxa-saco, aquele assessorzinho que tá ali no lance só para descolar o seu? Então, nessa época eles já tiravam sarro disso. Mas um outro pensamento que a gente pode ter também é que esse discurso político ele pode não ser utilizado simplesmente na desconstrução e numa crítica social. Ele também pode ser utilizado pelo governo como uma exaltação do próprio Estado. Foi muito o que aconteceu durante o governo Vargas, quando ele instrumentalizou o carnaval para passar uma mensagem ufanista. Então ele estava usando uma festa popular para reforçar um discurso nacionalista que por sua vez valorizava o seu próprio governo. Isso aconteceu novamente lá na década de 70, quando uma escola de Nilópolis, a Beija-Flor, trouxe de novo alguns elementos que até foram bem mal vistos naquele momento. A Beija-Flor ela fez alguns discursos de carnaval, fez alguns desfiles de carnaval, para a gente usar o termo correto, onde ela exaltava o regime militar, falava muito sobre as possíveis conquistas que o regime estava fazendo. Em 1975, ela fez até um desfile marcando a década dos militares no poder. A Beija-Flor não ficou muito bem falada com isso não, eles até ganharam o apelido de Acadêmicos do Arena. Ainda nesse embalo da ditadura, em 1985, a Caprichosa de Pilares fez um outro discurso aí que envolvia a política, só que dessa vez contra a questão da ditadura. Eles fizeram um samba enredo totalmente voltado para saudade de poder votar, a saudade do povo poder interferir de alguma forma no governo, já que era uma época que a gente estava começando a viver uma crise econômica muito intensa, e eles trazem tudo isso no samba enredo, falando, caraca, quando a gente vai retomar o poder? Eles não tinham só pego emprestado não? Por que eles não devolvem isso logo?
Ainda na década de 80, em 1989, a gente teve um samba enredo também muito forte que falava ratos e urubus, larguem a minha fantasia, que era um enredo que tratava da desigualdade social, a pobreza e riqueza. E nesse desfile tinha uma alegoria que era um Cristo Redentor mendigo, que falava muito sobre esse Rio de Janeiro que é tão rico e é tão pobre, esse Rio de Janeiro de desigualdades extremas, de um abismo social. Só que como ele retratava um Cristo de uma maneira ruim, digamos assim, entre aspas, mal vista, ele foi impedido de entrar na avenida daquele jeito. Então o que os carnavalescos fizeram? Eles cobriram essa alegoria e colocaram uma placa nela: mesmo proibido, olhar por nós. Ou então em 2004, onde a São Clemente fez um protesto declarado contra uma atitude do governo federal que obrigava os idosos a enfrentarem filas gigantescas por causa de recadastramento da aposentadoria. O que eles fizeram? Eles colocaram a velha guarda da escola para protestar, ali na avenida, na Marquês de Sapucaí, para o Brasil inteiro ver. E a São Clemente, ela não perdoa o governo não, gente. Em 2016, eles trouxeram o samba enredo Palhaços. E, obviamente, eles tinham que fazer uma provocação política, fazendo uma ala com palhaços paneleiros. Bem, se você lembra, 2016 é a época do impeachment da Dilma. E mais recentemente a gente teve a volta dos paneleiros, só que no desfile da Paraísos da Tuiuti. Em 2018 eles colocaram na avenida esses paneleiros, num desfile que falava sobre a escravidão. Bem, será que a escravidão acabou? E nesse contexto eles questionam todo o sistema do governo, falavam sobre previdência, sobre fim dos direitos trabalhistas. Então eles trazem esse discurso político novamente atrelado a um samba enredo. Foi um samba histórico, a gente teve até lá um Michel Temer vampirão. Um pouquinho antes de começar a gravar esse vídeo, eu vi que em algumas cidades, alguns blocos foram impedidos de circular devido aos seus nomes que faziam críticas a algumas ideologias políticas ou afins. Não vou falar em censura, é cedo demais para afirmar qualquer coisa desse tipo, mas o samba e esse discurso, ele é muito atrelado. O carnaval é a festa do povo, óbvio que ele vai falar o que o povo quer falar e também ouvir, obviamente. E você, está curtindo o carnaval? Tem carnaval na sua cidade? Você gosta de carnaval? Bem, eu não gostava muito de carnaval, mas desde que eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu comecei a incorporar essa carnavalidade na minha vida. Enfim, deixa aí seus comentários no vídeo, vai lá no Instagram, @RodrigoRetica, pra gente poder continuar essa conversa ao ritmo de muito samba. Um grande beijo e tchau, tchau! Isso aconteceu novamente lá na década de 70, quando uma escola lá de Nilópolis, que difícil falar isso.